E falar assim, gente, a vida continua. Nossa Senhora, assim, né? Uma novidade tanto. Aí você pensa assim, o que esse cara vai falar, né? Bom, o que a gente vai falar é o seguinte, a gente, como espírita, nós como espíritas, vivemos no meio de uma sociedade extremamente materialista. Então existe um choque muito grande dos dois paradigmas, em várias questões. Uma das questões é vida e morte. Porque a questão científica, a questão materialista, vê a vida e a morte de forma completamente diferente da gente, mas completamente, é mais de 180 graus, se é que isso fosse possível, né, de diferença. Então a gente vai trazer elementos do que está no paradigma materialista, do nosso, para que a gente tenha certeza de que a gente siga só o nosso, porque senão a gente fica contaminado. Isso aconteceu com o cristianismo, lá no início do cristianismo, ele começou a conviver, né, foi se espalhando, começou a conviver dentro de um sistema pagão, que começou a importar elementos do paganismo. E aí você tem céu, inferno, labaredas e tal, são elementos pagãos. Por quê? Porque foi contaminado. Nada daquilo Jesus falou, Jesus ensinou. Então a nossa ideia hoje é trabalhar um pouquinho essa questão. Foi feita uma pesquisa, você vê aqui do lado esquerdo aqui, não é muito velha, né, é recente, durante 5 anos, é um período longo para que tenha validade a pesquisa. Então fizeram uma pesquisa no mundo, perguntando, você acredita em vida após a morte? Aí no mapa aqui a gente tem as cores, aqui embaixo indicam o que as cores são em termos de percentuais. Aonde a resposta mais positiva, ou seja, onde tem mais gente que acredita em vida após a morte, é no Oriente Médio, são os islâmicos, né? E a gente realmente sabe que eles são muito dedicados às questões, depois da morte eu botei isso, botei aquilo. É a crença deles, e realmente eles seguem isso à risca. Mas alguma coisa que chama atenção nisso é assim, você olha aqui, Brasil, 56%, você olha os Estados Unidos, 68%, aí você fala assim, como? Para nós que somos brasileiros e americanos ao mesmo tempo, né, você fala assim, como? Como é que pode isso? É um negócio meio, no mínimo, desafiante. Então, para tentar obter essa resposta, foi feita uma outra pesquisa aqui dentro dos Estados Unidos, envolvendo esse tipo de questão. Então a primeira pergunta era, você acredita em céu e inferno? Olha só o tipo de resposta que foi obtido. 61% acredita nos dois. 26% não acredita em nenhum, nem céu nem inferno. 13% acredita só em céu e 1% acredita só em inferno. Aí você fala assim, peraí, não foi dito para a pessoa, foi feita a seguinte pergunta, você acredita em céu e inferno? Não foi explicado o que é céu e inferno. Então cada um está respondendo segundo o seu próprio entendimento. Então já começa a ter um monte de coisa para ser reanalisada. Mas para aqueles que responderam não acreditam em nem céu nem inferno, foi feita uma segunda pergunta, que é essa aqui, você acredita em vida após a morte? Então desses 26%, foi feita essa pergunta, a distribuição foi essa aqui, 65% não acredita em vida após a morte. E 27% acredita e o resto não respondeu ou não sabe. Não é estranho isso? Olha só, o pessoal não está sabendo explicar. Ou o conceito de céu e inferno não foi definido na pergunta. Cada um está usando o seu conceito pessoal de céu e inferno. Para você ver como é que está tudo misturado. Não tem consenso nas respostas. E para aqueles que responderam que existe vida após a morte, foi feita uma terceira pergunta. Explica o que é a vida após a morte. Aí complicou tudo. Porque 42% falou, não sei. Você está falando que existe, mas o que é? Não sei. É meio incoerente, porque tem muita influência, tem problema de vocabulário, né? Então, explica a vida após a morte. 42% não teve resposta, 21% disse que a vida continua. A vida em termos de energia e espírito, a gente está usando as duas palavras, porque tem vários sistemas de crença que responderam. Então, o espírito, a energia, continua. 17% acredita em reencarnação, 11% acredita que vida após a morte é essa paz, os anjos, essa coisa bem característica
dos anjos com asas e tudo mais. E 17% acha que a alma, né, ou o espírito, ou a energia reintegra no universo, e é isso. Mas olha só, quase metade acredita, mas não consegue responder o que é. Isso é um negócio impressionante. Não faz muito sentido, por causa do grau de contaminação. Então, a gente vai tentar interpretar isso, essa vida e morte, da forma, vamos ver como é que faz isso no paradigma materialista, no nosso, para que a gente tenha certeza que a gente segue só o nosso. Quando você fala que a vida continua, isso tem dois, se você falar para alguém, mas a vida continua e tal, isso tem dois contextos que tem que ser separados. Um é o contexto social. O contexto social é quando você está consolando alguém que não necessariamente é espírita, aliás, não é espírita. Você está consolando alguém, não, mas a vida continua e tal. Né? Você tenta ajudar um pouco a pessoa que está passando por aquilo e tal. Mas isso tem algumas, está associado mais ou menos com um consolo, com a ideia que a pessoa perdeu um ente querido, né? Muita gente entra na revolta. Então esse seu falar, a vida continua para essa pessoa, é no sentido de amenizar um pouco isso daí. Mas isso é uma questão social. Você está falando isso no ambiente social. Quando a gente fala a vida continua dentro do ambiente espírita, a gente não vai por esse caminho aqui. A gente vai por outras coisas. A gente vai na reflexão, em primeiro lugar, sobre a questão da vida após a morte, do espírito sobreviver e tudo mais que a gente conhece do espiritismo, mas também tem a ideia de libertação. Aquele espírito estava aqui preso, né, no corpo físico e tal, e se libertou e foi embora. Foi viver, continuar a sua vida no mundo espiritual. Então só daqui você vê que as coisas não batem muito bem. Né? Os sistemas de interpretação são diferentes. Por quê? Porque depende do sistema de crença onde a pessoa está, depende da cultura onde ela está inserida. Isso tudo influi. E também depende de como a pessoa interpreta vida e morte. E a gente já viu que é um problema, porque só na pesquisa você já viu que a pessoa não consegue nem responder. Então nós vamos dar uma analisada nessa questão da vida e da morte, né, do lado do sistema de crenças, das culturas, e depois do lado científico, que é onde acaba a vida e onde começa a morte. Então vamos lá, quando a gente está dentro do sistema de cultura, o sistema de crença, normalmente a morte significa alguma coisa que não é muito legal, né? Você normalmente associa com palavras como essas que a gente está colocando aqui, não só para as pessoas que são familiares e próximos, mas, por exemplo, para médico, por exemplo, a profissão médica. No início de carreira, quando o médico começa a perder os primeiros pacientes, ele entra numa situação de derrota muito grande. Ele precisa de sustentação ali. Porque ele passa por essa, puxa, eu fui derrotado aqui por alguma coisa, que ele acredite por Deus, pela natureza, seja lá o que for, mas ele traz consigo essa sensação de derrota, que ele não pode carregar isso na vida profissional, senão vai ser um desastre. Mas essa sensação negativa ocorre, né? E aqui estão 5 palavras só, mas depende do sistema de crenças, depende do que você acredita, você é islamita, se é cristão, se é judeu, você é espírita. Isso vai fazer diferença no que significa a morte, né? Quando a gente vê algo assim de perto. No livro Céu e Inferno, Allan Kardec coloca uma coisa muito interessante. Ele vai falar sobre essa questão da vida e da morte, e ele fala isso aqui, ó. O temor da morte decorre, portanto, da noção insuficiente da vida futura, né? Embora denote também a necessidade de viver e o receio da destruição total. Igualmente, o estimula secreto anseio pela sobrevivência da alma, velado ainda pela incerteza. Então, olha só, ele coloca 4 pontos aqui, onde a gente tem esse temor, esse problema dentro da nossa sociedade, em primeiro lugar, e mesmo dentro da mente espírita, né, do que é a morte. Então, a primeira delas ali é insuficiência, quer dizer, conhecimento não suficiente sobre a vida futura. E isso a gente não vai ver em outro sistema de crença, é só aqui. Por isso que o espiritismo é considerado um consolador, porque você consegue compreender, né? E compreendendo você se refaz. Se você tiver que você está revoltado, se tiver que se refazer sem compreender, vai levar muito tempo. Então o espiritismo nos ajuda porque ele explica essas coisas, essas 4 coisas aqui. Então, dentro do nosso sistema de crença,
a morte, ela tem a passagem da vida para a morte, ela tem essa sensação de continuidade muito bem definida. E isso não é assim nos outros sistemas de crença, não. Bom, isso da parte cultural. E da parte científica, né? Como é que a ciência vê vida e morte? Bom, se você for no maior dicionário de consulta médica do planeta, que é o Medline Plus, se você for lá e consultar, eu quero a definição da palavra morte e quero a definição da palavra vida. Isso não sou eu que estou falando. Eu tirei do dicionário, o maior dicionário médico do planeta. Então, a morte é definida da seguinte forma: paralisação irreversível de todas as funções, especialmente as relacionadas à parada permanente do coração, respiração e atividade cerebral. Eu acho que, né, para todos nós, acho que é isso mesmo, né? Mas aí tem um problema, 2 pontos, o fim da vida. Aí você fala, então tá, então define vida. Porque se você colocou na definição que a morte é o fim da vida, agora precisa saber o que é vida, para eu conseguir definir onde acaba um e onde começa o outro. Se não tivesse o fim da vida ali, a gente aceitava com a maior tranquilidade. Mas colocou o fim da vida, não, agora você vai definir vida para mim. Neste mesmo dicionário, essa é a definição de vida. É a qualidade que distingue a vitalidade de uma planta ou animal de um corpo morto. Aí você fala assim, o quê? Vamos ler de novo? Será que eu entendi direito? É a qualidade que distingue a vitalidade de uma planta ou animal de um corpo morto. Mas não explicou nada. E se não explicou vida, e morte ao fim da vida, você também não explicou morte. Olha a confusão. Então a ciência não define vida, porque vida é algo não material. Porque tem alguma coisa independente da palavra que você usa. Alma, espírito, energia, tem alguma coisa que anima o corpo. Quando essa coisa não anima mais o corpo a gente aí chama de cadáver, né? Aí mudou de situação, mas a ciência não consegue definir. Ela não consegue definir vida. E se ela não consegue definir vida, ela também não consegue definir morte. A impossibilidade de você definir vida automaticamente gera a impossibilidade de você definir morte, porque são eventos sequenciais. Você não pode separar um do outro. Então, o mesmo espectro. Você vai subir no espectro, está vivo, está vivo, está vivo, passou para o outro lado, mas continua vivo e tal. Está no mesmo espectro. Então, você não consegue definir um sem o outro. Daí a grande dificuldade da ciência em definir vida e, por consequência, definir morte. E a gente vai ver o tamanho da dificuldade que eles têm para isso aí. Tá? Bom, então, para a ciência, você tem lá uma vida biológica, né, que aparece ali em vermelho. Para nós tem uma vida espiritual. Para a ciência isso não existe. Então, para a ciência vai do nascimento até a morte. É só a parte vermelha. Quando eles vão estudar a vida, né, que é a vida orgânica, biológica, tem 2 formas de você estudar isso. Ou você estuda a vida como um todo, o corpo humano como um todo, ou você estuda as células dentro do corpo humano, que é outra forma de vida, outra maneira de estudar completamente diferente. O que você usa, os métodos de estudo para estudar a vida de uma célula não são os mesmos para estudar a vida de um corpo, são diferentes. Então, quando você vai estudar a vida celular, aí você tem que falar assim, peraí, mas a célula que eu vou estudar, ela ainda está no organismo ou ela já foi tirada do organismo e está numa cultura? Porque também é diferente a forma de você estudar uma célula, se ela ainda está no corpo ou se ela está fora. Você pergunta alguma coisa? Posso? Pode. Hoje, perdi alguns amigos, né, na pandemia e agora, recentemente, de você. E eu tenho médicos que trabalham, conhecidos aqui no Brasil e aqui, que eles trabalham com a ciência e com a espiritualidade. Eles trabalham com um projeto humanizado, porque eles agora eles acreditam que após a morte existe a vida. A questão foi, na classe médica, existem médicos que acreditam na vida após a morte. Você tem que considerar o seguinte, você está falando, e eu concordo 100%, de alguns médicos dentro da ciência. A ciência como entidade não acredita. Não. Mas alguns médicos, sim. São pessoas encarnadas. Tá? Que fique bem claro isso. A ciência como entidade não acredita. Não? Não, é só o vermelho. Tá? Bom, então quando você vai estudar a vida da célula, você tem que considerar, a célula ainda está no organismo ou já foi tirada e está numa cultura?
porque é diferente a metodologia. E se ela já está numa cultura, ou seja, você já tirou a célula do organismo, colocou ali no tubo de ensaio, ali você pode fazer cultura, você pode manter aquela célula viva com enzimas e tal durante um tempão. Daí é que a gente conseguiu chegar no ponto de fazer vários exames de laboratório. Você vai lá e fala, eu quero o meu resultado. Não, não dá. Seu resultado sai daqui a 5 dias, porque tem que fazer cultura das células que foram retiradas do seu corpo. Isso é permitido porque nós aprendemos a lidar com isso. Então os métodos de estudo são diferentes. Clonagem. Clonagem não é feita dentro do corpo. Você tem que tirar a célula do corpo e ir lá para fora e fazer isso fora do corpo, fora do ambiente do corpo. Transplante é a mesma coisa. E por que isso? Porque se você vai tentar fazer essas coisas com a célula dentro do corpo, não funciona, porque elas estão obedecendo ao espírito. André Luiz fala isso. As células são animálculos infinitesimais domesticados. Animálculos quer dizer pequenos animais. Infinitesimais quer dizer muito menor que você imaginou. Domesticado significa obedece a alguém. Quando você tira a célula, não obedece mais a ninguém. Aí você consegue fazer o trabalho. Por isso que tem que tirar a célula para fazer certas coisas. Essas aqui, alguns exames e tal. Senão não funciona. Né? Você tira a célula, bota no tubo de ensaio, coloca corantes, coloca reagentes. Em função do resultado, você produz um diagnóstico. Mas você não consegue botar o reagente dentro da pele ali, por exemplo, que injetar na pessoa. A célula tem que ser retirada do corpo. Só que do lado de lá, da vida espiritual, para a ciência, isso não é objeto nem de estudo. Não é objeto de estudo, não é a praia deles. Bom, e aí, com base nisso, apareceu uma cientista, escritora, né, a Dana Zohar, que ela, desde muito moça, né, ela começou a se interessar por essa questão da espiritualidade, juntar com a ciência, e começou a escrever, e ela faz isso há décadas, escrever artigos, juntando os dois, porque a medicina, né, em termos de tecnologia, foi avançando. E ela foi conseguindo juntar mais espiritualidade com medicina, à medida que a medicina ia avançando. E ela começou a escrever um monte de artigos, ficou muito famosa, e escreveu esse livro. Mas quando ela escreveu esse livro, os cientistas amigos dela fizeram cara feia para ela. Porque tem uma frase nesse livro que para eles é muito desafiadora. E para nós é uma frase dessa que a gente puxa, olha que interessante. Isso vem de um cientista que escreveu o livro para outros cientistas. A frase é essa aqui. A nível subatômico das partículas elementares, o que é isso? Nós achávamos que o átomo era a menor partícula. Hoje já sabemos que o átomo é um gigante, uma coisa enorme de gigante, tem muitas outras partículas subatômicas lá. Então, a nível subatômico das partículas elementares, não existe modo no sentido de uma perda permanente. Porque os átomos vão se recombinar. Mas não desapareceu, não sumiu do mapa, não é isso. Você entende que é uma colocação do tipo, vamos pensar numa transformação mais do que numa morte. Isso daqui, quando saiu, tem muitos anos esse livro foi escrito, foi um problema para ela. Com o tempo, né, o pessoal foi entendendo, ela foi voltando a ser bem recebida dentro do ambiente profissional dela, mas no início foi um problema. Então, olha só a limitação com que a ciência lida com isso. Porque ela só trabalha na parte biológica. Então, morte ainda é um negócio que não é claro, não é definido bem pela ciência. Bom, e nós? Né? Como é que a gente define vida e morte, nós espíritos? Bom, a vida começa aqui, né? Então você tem um monte de espermatozoides ali em volta do óvulo, só um vai conseguir penetrar e ele vai se deslocar da periferia, né, até o centro. Ele vai se deslocar até ali o centro do óvulo. Esse deslocamento é um deslocamento físico, né? Ele tem que sair de um ponto e andar até outro ponto. Claro que é minúsculo, mas tem um deslocamento físico. Isso leva 4 minutos para acontecer. 4 minutos para o espermatozoide sair, desde a hora que ele rompe a membrana, até ele chegar no centro. Depois que ele chega no centro, ele vai se fundir com o protoplasma feminino. Os dois protoplasmas masculinos, os dois gametas, masculino e feminino, vão se fundir, né? Vão se mesclar lá, como se batesse os dois no liquidificador, né? Mais ou menos alguma coisa assim. Esse processo leva 15 minutos. 15 minutos. Durante esse processo,
o espírito encarnante lança o que é chamado de laço fluídico, que é parte do seu perispírito, é uma extensão do seu perispírito. É como você pegasse o perispírito e dizer, deixa eu tocar lá, deixa eu pegar aquilo lá que me pertence. Então ele começa a controlar esse processo, em parte no início. Isso é chamado de laço fluídico. Então esse laço fluídico, ele entra na jogada durante o processo de fusão aqui, dos dois gametas, que leva 15 minutos. Esse processo aqui é chamado de concepção. Para o espiritismo, a vida começa na concepção. Está muito mais bem definido do que o lado científico, Amado. No lado científico, como você não conseguiu definir a vida, onde ela começa, fica muito difícil definir aborto. Aqui não, é muito fácil definir aborto. Como é que eu defino aborto? Deixa eu ver aqui, gente. Já teve a fusão, sim ou não? Pronto, acabou. Não existe dúvida, porque é muito bem claro, muito bem caracterizada a descrição de vida no espiritismo. Então é uma coisa muito fácil para a gente. Então nós que vivemos numa sociedade que debate aí pelo menos 2, 3 vezes por mês sobre aborto e tal, não sei o que lá, deixa eles debaterem. A nossa visão não pode ser contaminada pelas coisas que estão acontecendo lá fora, pelos debates e questões até legais, né, que estão acontecendo lá em função disso. Não muda nada aquilo. A concepção é concepção, independente da lei humana. Né? Então a gente consegue definir isso com muita clareza, onde começa a vida. Mas e a morte? Como é que é o conceito de morte? Olha como ele é complicado. Então, voltando, a gente tem uma vida encarnada, biológica, em vermelho ali, passa para o lado de lá, erraticidade em verde, volta a encarnar, desencarna, e assim vai o ciclo. Né? Então, entre o nascimento e a morte, isso é que é a vida. Então, a vida, ela é encarnada, depois ela é desencarnada, depois encarnada, desencarnada, e assim vai. O problema na morte é a gente olhar para esse pontinho que divide aqui, ó, e expandir esse negócio aí, para ver o que acontece ali. Vamos botar a lente aumenta, para ver o que está acontecendo ali. Porque isso não é assim, não é estado de Deus, é um processo. Leva um tempo ali. Pode ser muito pequeno, pode ser muito grande, mas independente disso, existe um tempo ali. Que às vezes a gente não consegue medir ainda. Mas é um processo. Aí como é que eu vou definir então quando o sujeito morreu? Aí olha como é complicado o negócio. Nós que estamos do lado de cá, olhando a pessoa ir embora, por assim dizer, né? Ou seja, a visão nossa dos encarnados, a gente vê a coisa de uma forma. Quem está do lado de lá esperando, vê de outra forma completamente diferente. Então já complicou, porque parecia simples que a gente ia definir, ia traçar a linha divisória. Aqui, né? Daqui para cá é vida, daqui para cá é morte. Já não dá para fazer. Porque depende de onde eu estou. Existe um portal no meio. Eu estou do lado de cá do portal, estou do lado de lá do portal. Né? Porque o Emmanuel vai falar, a morte é aqui. Aí eu vou do lado de cá e falo, não, você não sabe de nada. Quem sabe sou eu, porque eu estou vendo aqui. E vai ficar um brigando com o outro. Então, vamos tentar olhar esse processo em maiores detalhes para ver como esse negócio funciona. Tá? Bom, vamos aumentar esse processo aqui. E se a gente for fazer um histórico do estudo da morte, que é por aí que a gente vai, esse caminho que a gente vai pegar, pensa lá no Homem das Cavernas. O sujeito morre quando? O sujeito caiu no chão. Aí todos os outros homens da caverna viram que o cara caiu no chão. Ficaram olhando ali e não sabem o que fazer. Aí falaram, não, daqui a pouco a gente vem aí. Daqui a pouco você volta lá, o cara está no mesmo lugar, não se mexeu. Aí passou 2 horas, passou 5 horas, passou 10 horas. Que hora que você vai considerar que o cara morreu, deixa ele para trás, vamos embora? 2 dias, 3 dias, 5 horas? Não tem, não sabe. E não é só isso. Depende de cada um que está na tribo. Porque um fala, não, mas eu ainda vi ali uma mexidazinha. O outro falou, eu já não vi mexida nenhuma. Então é muito subjetivo. Isso é como era lá no Homem das Cavernas. O cara ficou imóvel, ali ele morreu. Aí a gente vai tendo conhecimento maior, a medicina vai melhorando,
a gente descobre que tem um negócio aqui dentro que faz barulho, que é o coração. Aí descobrimos o seguinte: quando o sujeito cai, eu percebi que se eu for lá e botar o meu ouvido no peito dele, eu fico ouvindo mas vai diminuindo, uma hora some. Nessa hora que some, o cara não se mexe de jeito nenhum, ali ele morreu. Aí vou eu lá, coloco o meu ouvido e falo assim, ó, acabou de parar. Aí vem outro em seguida fala assim, não, mas ainda estou ouvindo. Porque é subjetivo, depende da minha capacidade auditiva. Depende do observador, depende de cada um de nós que vai lá e coloca o ouvido no peito do sujeito que supostamente está morto. Então, que hora que eu vou definir a morte? Não dá, porque ainda é um julgamento subjetivo, não tem uma objetividade. Bom, aí o tempo vai passando, a gente começa a entrar em novas descobertas, aí temos o estetoscópio. O estetoscópio é muito melhor porque você só ouve onde o estetoscópio está colocado. Então está no coração do sujeito, você não ouve o ambiente em volta, que dificulta, obviamente, você detectar se o coração ainda está batendo. Então você bota o estetoscópio, né? Agora vai ser fácil. Quando o médico vai lá e coloca, parou de bater, morreu. Aí chega outro médico lá e fala assim, não, deixa eu ouvir. Ele bota e fala, não, mas eu estou ouvindo. Por quê? Porque ainda depende da capacidade auditiva. Ainda é subjetivo. Não dá para bater o martelo ainda. Bom, aí o tempo passa, a gente vai com uma tecnologia um pouco melhor, que é visual, ou seja, eu estou mudando o órgão do sentido que vai fazer o julgamento. Saiu do ouvido e vai para o olho agora. O eletroencefalograma, né, ele vai dar aquela... Normalmente é no papel, agora é na tela, né? Normalmente, antigamente era no papel, na canetinha, fazendo um negócio assim. Na hora que não dá nada, o sujeito morreu. Essa é a ideia do eletrocardiograma. Só que o eletrocardiograma funciona assim, e o sujeito morreu. Não, mas deu um pico aqui, não morreu. Mas deu outro pico aqui, não morreu. E a que hora que eu vou dizer que o sujeito morreu? É muito difícil ainda. Você não tem assim uma coisa preta no branco, né? Tem um filme muito interessante, que é em português esqueci o nome, é Corpo alguma coisa. Em inglês ele chama Flatliners. Tem duas versões, a versão original de 1990, que é infinitas vezes melhor que o remake de 2017, né? E é com Julia Roberts e Keith Sutherland, né? Eles estavam começando a carreira, né? Mas é um filme sensacional, é sobre isso. A que horas que morre o sujeito? E aí eles querem saber quando o sujeito, quando deu o flatline, ou seja, quando a linha ficou ali, eles querem saber o que acontece ali. Não vou contar o filme, mas é uma coisa sensacional. Para nós que somos espíritas, porque nós vamos olhar um filme desse não como cientistas, nós vamos olhar um filme desse como espíritas. É uma coisa impressionante, né? Tem cenas que a gente dá arrepio. Flatliners, tá? De 1990. E ele, justamente, ele está puxando isso daqui. Bateu ali, pronto, morreu. Na hora que o médico está assinando o testado de óbito, dá um picozinho. Eu não posso assinar o testado de óbito ainda. É muito complicado, é muito difícil. Bom, aí a gente vai para a tecnologia melhor ainda que o eletrocardiograma, porque descobrimos que o coração pode parar, mas ainda tem vida. Porque tem vida no cérebro. Então o coração não serve para julgar. Abandona o coração porque ele não é elemento de decisão mais. A decisão agora passou para o cérebro. Bom, aí você bota lá o eletroencefalograma, né? Que é mais ou menos o tipo de indicação do eletroencefalograma é o mesmo do eletrocardiograma, né? São pulsos e linhas assim e tal. Aí você está lá, tem atividade no cérebro, de repente para. É a mesma coisa do eletrocardiograma. Aí você fala, agora morreu, daqui a pouco volta. Agora morreu, daqui a pouco volta. Então, é muito difícil definir ele. Com os avanços da ciência, a gente entendeu um pouco melhor como é que funciona o cérebro, sem entrar em detalhes, porque não é o objetivo hoje nosso. Então se definiu, e este é o ponto que define hoje, oficialmente, a morte de uma pessoa, é a morte encefálica. Onde partes do cérebro, não é a questão hoje falar sobre isso, mas partes do cérebro, determinadas partes, não demonstram mais atividades. Ali a morte acabou, ali o médico pode assinar o testado de óbito. Não? Bom. Aí a ciência definiu isso, existe um consenso geral dentro da classe científica sobre isso. Maravilha. Aí o sujeito está morto, vão preparar tudo e tal, daqui a pouco o sujeito volta e diz assim, olha, na sala médica aconteceu isso, o médico falou isso, aquela injeção, não sei o que lá, aquele remédio era da cor vermelha, a luz estava assim, o sujeito falou isso, o enfermeiro saiu e voltou.
Como assim? Que a experiência é quase morte. E como é que a ciência vai lidar com isso? Porque aí você cai no problema que você saiu do vermelho. Para eles, você entrou no verde. O verde não é estudo deles. Não somos nós, ciência, que vamos estudar isso. É outro grupo, outras pessoas. E olha a complicação. Existe uma experiência muito interessante no médico brasileiro, o Júlio Pérez, na Universidade de Juiz de Fora, que ele fez um acordo com a Universidade da Pensilvânia, e ele fez um teste muito interessante. Ele foi em várias salas de cirurgia, né, sem saber, né, sem a classe médica, sem a equipe médica saber, de pacientes que tinham poucas chances de sobrevivência, né, porque a sala de operação é reservada para cirurgia antes, né? Então você sabe que essa sala está reservada para o fulano, que tem pouca chance, essa também. Então o que ele fez? Em cima da sala cirúrgica você tem a maca aqui, né? Em cima você tem os refletores, né, que vão iluminar bem, tipo o dentista. Você vai no dentista e tem aquela luz em cima da sua boca, o médico também tem. Então o Júlio Pérez, ele imprimiu várias fotos de paisagens, né? E pegou essas fotos, a maca está aqui, o aparelho de luz está aqui. Ele pegou essas fotos e colocou assim, virada para cima, com a imagem para cima, em cima do foco de luz. Ou seja, todo mundo que está aqui embaixo, a equipe médica, ninguém está vendo aquilo, ninguém sabe daquilo. Alguns desses pacientes voltaram e começaram a contar. O médico falou isso e tal, não sei o que lá. Aí ele vai e pergunta assim: você viu alguma coisa em cima do projetor? Ah, vi, tinha uma foto assim, nem entendi porque que a foto estava ali. Descreve a foto, o cara descrevia a risca. Então são coisas extremamente desafiantes, porque já está depois do ponto que a ciência bateu o martelo no que é a morte. Já está depois do ponto do atestado de óbito. E aí você tem que refazer o seu pensamento todo. Então esse é o ponto que a ciência ainda está brigando. Para nós, a coisa é diferente, porque não acaba até que o perispírito desconecte, que é a desencarnação. Por isso que morte e desencarnação são diferentes. Morte é uma palavra científica. Desencarnação é uma palavra espírita. Os critérios são diferentes, portanto, não podem ser usados intercambiáveis. Morte é quando acabou a morte encefálica. Desencarnação é quando o perispírito desconectou. E a gente fala assim: então quando que eu vou saber que o perispírito desconectou? Pois é, só os que estão do lado de lá têm condição de dizer. A gente não tem um equipamento que meça a presença de perispírito. Provavelmente a gente vai ter alguma hora. Por enquanto não dá, só eles do lado de lá que sabem. Por isso que a visão nossa que está do lado de cá, que a gente olha alguém indo embora, jamais pode ser a mesma de alguém que está do lado de lá vendo a pessoa chegar. Não dá, não pode. Os critérios de julgamento são diferentes, como é que o resultado vai ser o mesmo? Né? Então, a gente tem essa questão, que a gente ainda é muito, a gente que eu digo nós espíritos, a gente vai muito ainda pela morte, a palavra morte de conceito científico. Por isso que a gente entra em questões complicadas na nossa sociedade sobre a eutanásia. Que a que hora que morreu? Que a ciência não vai pela desencarnação, ela vai pela morte. Na hora que morreu, ele vai lá, né, tá quase morrendo e tal, e você vai lá e provoca a morte, mas o perispírito está ligado, tem um monte de consequências a nível espiritual isso daí. Um monte de ressarcimento vai ter que ser feito, um monte de correções e ajustes vão ter que ser feitos depois, porque os conceitos não são os mesmos, né? Só como curiosidade, olha só, no Brasil, a nossa lei no Brasil, usa a palavra morte em 6 níveis diferentes, dependendo do crime. Olha como é complicado. Então tem morte aparente, relativa, intermediária, real. Né? É só como curiosidade que eu coloquei isso, não vou nem falar o que é cada uma delas, porque não é o ponto aqui. Mas é a dificuldade que a gente tem nisso daí. Uma coisa muito interessante sobre o desencarne, sobre essa questão de morte versus desencarne, é descrita no livro Obreiros da Vida Eterna. Esse livro é escrito pelo André Luiz, e o André Luiz é parte de uma equipe socorrista que é convidada a ajudar espíritos que vão desencarnar sobre uma situação difícil. Então eles vão como desencarnados para receber esses espíritos no mundo espiritual, ajudar o desenlace, ajudar a cortar o laço fluídico, sabendo que vai ser uma coisa complicada. Então eles fazem vários casos
o André Luiz narra vários desses casos. Um desses casos é o do Joaquim Cavalcante. E olha só, ele descreve primeiro quem é o Joaquim Cavalcante em vida, né? Então, um sujeito que muito jovem, casou, né, teve família, mas ele abandonou a família porque ele se dedicou integralmente à igreja. Ele foi 100% igreja, caridade, amor, exatamente aquilo que Jesus nos trouxe. Mas ele abandonou a família, a mulher ficou revoltada e tal, se desligou da família. Bom, então ele está chegando no fim da vida dele, começa a ter um monte de problemas no sistema digestivo, ele tem que fazer uma cirurgia. Ele vai fazer a cirurgia mais ou menos faz o que dá para fazer, mas não faz milagre, né? Então ele sabe que ele vai desencarnar. E aí ele manda chamar o padre, que era amigo dele, porque ele conviveu na igreja durante muitos anos, e fala: olha, vai chamar minha mulher que eu quero pedir perdão a ela, não posso desencarnar nessas condições. Aí o padre começa ali a enrolar ele, cozinhar o galo e tal. E ele fica assim, né? Como assim? Chama a minha mulher. Não, fica aí. Porque a mulher tinha morrido, ele não sabia. Como é que vai buscar a mulher essa mulher? Bom, aí ele vai começando a ficar assim. E o André Luiz e a equipe dele estão ali olhando. Vamos ver o que vai acontecer para ver que horas que nós vamos interceder. Aí entra o médico com a equipe médica, olha a situação dele e fala assim: nossa, ele piorou bastante. Vamos dar a injeção compassiva. Ou seja, fazer eutanásia. Aí o André Luiz e a equipe falam assim: não, nós temos que evitar isso aí. Porque tem todo um processo que tem que acontecer, ele tem que passar por isso. E aí o que eles fazem? A equipe espiritual pensa assim: olha só, se nós conseguirmos piorar ele um pouquinho só, não para ele desencarnar, mas se conseguir piorar a situação dele um pouquinho, o perispírito vai se desprender mais do corpo, porque ele vai estar mais próximo da morte. Então vai soltar mais o perispírito. E aí o que eles fazem? Eles cortam alguns vasinhos dentro do intestino. E aí ele começa a piorar. Na hora que ele começa a piorar, o perispírito dele começa a desprender. Aí o que a equipe espiritual faz? Traz a mulher dele em espírito, e ele está ali em espírito também, né, digamos assim, desdobrado, para ele pedir perdão para ela. Ele chega, pede perdão para ela, achando que é ele físico, né? Consegue pedir perdão. Na hora que ele faz isso, que ele vai começar, que ele vai se dar por satisfeito para continuar o processo de desencarne, o médico vai dar a injeção. E aí quando dá a injeção, o que acontece? É uma anestesia aquilo ali. A mente, o espírito não tem mais controle no corpo. Então você ainda tem fluido vital no corpo, mas você não tem como acabar o processo. E aí a situação fica fora de controle, porque não dá para fazer mais nada, os espíritos ficam só na oração, sem conseguir fazer uma interferência mais contundente, e ele leva 20 horas para desencarnar depois daquilo. Quando ele já estava ali, ia levar talvez minutos, e ele fica 20 horas lutando contra isso daí, por causa da falta de conhecimento da classe médica. Não é conhecimento não está te falando de burrice, de ignorância, não é isso, não é o estudo deles, eles estudam a parte orgânica, tá? Então esse é um exemplo muito interessante, quem quiser ler no livro, vai lá e lê, é muito interessante. Bom, então, para a ciência a morte é um ponto de chegada, acabou, 7 palmos abaixo da terra. Para nós é um ponto de referência, é onde a gente muda para uma outra condição, para continuar a nossa jornada, mas sob outras circunstâncias, pensando no que eu fiz nessa daqui para melhorar para a próxima, é a erraticidade. Então a visão da ciência e a visão espiritualista / espírita são muito diferentes. O que a gente pode fazer aqui no meio para, né, tentar conciliar as duas coisas? Uma das coisas é a parapsicologia, ela tenta conciliar um pouquinho das duas ali. A parapsicologia tem uma perninha dentro da ciência e uma perninha fora, né? Ela tenta reconciliar de certa forma. Mas a gente tem mediunidade, que vem nos trazer coisas impressionantes. O próprio caso que a gente contou aqui do Joaquim Cavalcante no livro é uma fonte mediúnica. A mediunidade nos ajuda a fazer isso. Experiências quase-morte, estudar experiências quase-morte vai nos fazer entender melhor essa questão da vida, da morte versus desencarnação. Estudo do perispírito, né, que nós espíritas nos propomos a fazer, né, tem tanta informação
sobre perispírito na literatura espírita, muita informação, livros e livros e livros só sobre o perispírito. Então a quantidade de informação que nós temos é muito grande. É questão da gente estudar. E tem as regressões, né, a vidas passadas, que também vão ajudar a ciência, né? Vão fomentar elementos para que aqueles que trabalham dentro da ciência, alguns deles possam se interessar pelo assunto. Mas se a gente for só nos paradigmas científicos, a coisa fica muito restrita, muito complicada. Então, acho que a gente já falou isso aqui uma vez, mas olha só, imagina que você vai no cinema ver um filme de suspense policial. Como é que é um filme de suspense policial? Normalmente, nos primeiros 5 ou 10 minutos acontece um crime e você fica 2 horas vendo o filme para descobrir quem é o assassino. Só que nessas 2 horas, o diretor é esperto, né? Ele leva você para desconfiar desse cara, depois ele dá uma cena que mata aquele ali e fala, não, tem que ser esse, não, e você não pode. Aí você fica ali, não é o A, mas é o B, não, mas aquela cena tirou o B, é o C, o D. No final, é quem você não esperava. Mordomo. Então, quando a gente vai num filme desse, a gente vai sabendo que vai passar por isso, né? A gente sabe que, porque a gente às vezes até gosta, né? Então você vai ali, está na porta do cinema todo contente para ver o filme. Aí o pessoal da sessão anterior sai. Nessa saída tem um amigo seu que fala, você vai ver o filme? Vou. Nossa, esse filme é muito bom, muito legal. O assassino é um mordomo. Muda a sua perspectiva quando você vai ver o filme? Acabou. Muda completamente. Porque dali você já sabe o que vai acontecer. Assim é a literatura mediúnica espírita. Esses aqui, que são os nossos amigos na porta do cinema, nos trouxeram coisas impressionantes, incríveis, dizendo o que vai acontecer. Eles já nos deram o final do filme. Então, a gente não precisa necessariamente sofrer, porque a gente já sabe o que vai acontecer. A gente sabe que tem que melhorar antes de ir embora, a gente sabe que tem que, né, fazer certos padrões de procedimento, se livrar de alguns e começar a buscar outros. Está tudo descrito por esse pessoal que veio simplesmente aqui dizer para a gente como é que a gente tem que fazer. Tá? Então, quando a gente fala em a vida continua dentro do meio espírita, não é um negócio tão simples quanto parece. Ah, claro que a vida continua sim, mas quando você vai estar dentro de uma sociedade materialista, com todos esses parâmetros que a gente falou aqui, às vezes a gente se contamina e se perde. Obrigado então a todos. Tenham todos uma boa noite.